na tribuna. Senhor presidente, colegas, vereadores e vereadoras, colega Gladys, eu não lhe pedi a parte porque na minha segunda parte da minha fala também vou chegar ali neste mesmo assunto, diante do conhecimento que eu tinha, vi ali atrás, eu já falei, estou por dentro e do que poderia acontecer na data de hoje. Primeiramente, na minha fala, eu já deixei bem claro aqui quando eu voltei há poucos dias atrás, de quando estive lá como coordenador. Claro que eu não esperava por essa catástrofe, eu já falei, fui lá com o objetivo de... número 1 era fazer alguns alargamentos. No primeiro momento, visitei a subprefeitura para ver as mazelas de cada uma, ver as situações, isso foi antes de 1º de maio. E tinha pontuado algumas estradas que no decorrer daquilo que eu ficarei a Lara ia propor alguns alargamentos necessários, urgentes, de muitos anos, desde que ainda lá eu era subprefeito ao longo dos distritos. E ali eu já falei, é um dos assuntos também que quando eu estava lá, ali na Ponte dos Ribeiros, a gente tinha iniciado um trabalho que ela estava totalmente trancada por madeiras no meio e de um lado comeu as cabeceiras. A gente tinha iniciado um trabalho, estava lá com 30% feito, logo em seguida veio uma chuva forte, quase levou tudo de novo, e agora ontem foi finalizado, mas ainda eu acredito que se acontecer uma catástrofe igual a essa, pode acontecer de novo, porque seria necessário nas cabeceiras dela, enfim, concretar, vereador Camilles. Foi feito um baita trabalho, se terminou ontem, praticamente 3 semanas lá do maquinário. Foi tirado todas as pedras ali, como vocês viram. Foi feito praticamente uma estrada nova para o lado de cima, mais alta ainda, lá na Ponte do Ribeiro. Eu liguei hoje de manhã. Eles estão satisfeitos por aquilo que viram, que fizeram. E colocam vocês mais de 2 meses lá sem transporte, até nem indo para a aula. Então, uma delas... eu quero, enfim, agradecer a qualidade da obra que foi feita. Agora tem ainda lá aquela dos coelhos, que sobrou lá no meio a ponte, e tem que fazer as 2 cabeceiras iguais. Então, a continuidade do trabalho de quando eu estava lá, estou muito satisfeito. Estive também, logo em seguida, em Galópolis, a minha assessora Adriana, vendo ali onde morou todas aquelas famílias, Sandro, que praticamente os terrenos não existem mais ali antes do Belvedere de Galópolis. Estão ali abrindo, olha ali, eu estive lá ontem, quero parabenizar, estava ali a equipe do meio ambiente, também ali a Codeca, enfim, truques puxando ali material, abrindo, era provisoriamente, tem muito material, mais de 200 caminhões de barro só para o lado de cima, aquelas plantas ali, o meio ambiente estava lá ontem com aqueles caminhões lá que vão lá em cima, tentando cortar, porque é muito perigoso, não é um serviço para amador, não é para qualquer um. Fiz questão, quando chegar ali os funcionários, olha, eu não estou querendo vir aqui tirar proveito político, eu não sou candidato, que estou querendo mostrar do trabalho, da importância de vocês nessas horas. Então, essa aí é a estrada Reinaldo Sbersi, que liga ali, que ela daria no Desafio Jovem e liga lá Santo Antão. Então, está praticamente mais uns 2, 3 dias abrindo provisoriamente. Precisaria muito mais. Tem mais uma outra lá na Terceira Légua, então precisei mostrar. Lá na Terceira Légua precisa um trator e uma PC grande. Vereador Sandro, no mínimo 8 ou 10 dias de trabalho. São 4 ou 5 hectares caídos, nem tanto moro não existe mais a estrada. Eu estive lá no local, estive ali ontem. Mas parabenizar pelo belo trabalho que está sendo feito aí também. Recebi umas fotos ali da Quarta Légua, eu sei que o vereador Bressan está muito atencioso lá pela cobrança daquela estrada, vereador. Inclusive comentei com o subprefeito lá ontem de noite. Ele está fazendo um paliativo na estrada Pedro D'Ambrosio, que é aquela liga ao Morro do Carapicho. O vereador Arose sabe que tem um irmão que mora lá embaixo, ela acessou por ali. Está arrumando ela... não como se deveria, teria que limpar todas as valetas, porque tem 330 quilômetros de estrada em Galópolis, todos
cobram e com direito de cobrar, vereador Bressan, porque fiz 2 ou 3 e tem que optar por uma. Então ele me disse que ele está optando pelas principais, inclusive ontem, ontem ele patrolou essa dali, em seguida lá na José Novelo, porque lá embaixo, a José Novelo, os moradores têm que dar a volta na 4ª légua e descer ali para chegar lá embaixo, a Carodete Bortolucci, lá embaixo. Então, que seria uma estrada geral. E comentei também da sua estrada, ele me disse, logo eu vou chegar lá, disse para o vereador, ele estava com um caminhão só, um funcionário teve um problema de saúde, e lá eu já te falei, precisa, naquela estrada lá, eu conheço ela muito bem, tem construções muito próximas, precisa em torno de 20 viagens de material bom. Não é qualquer material jogar ali na estrada, porque se chover depois, aí sim que não passa mais ninguém. Mas ele me disse que logo em seguida, depois da José Novelo, não é porque o senhor está aqui, mas eu comento, eu não esqueço, né? Eu conheço todas, Camille atua lá no fundo, aquela estrada lá na Travessa Mariana, que antes da catástrofe tinha lá todos os canos para fazer 8 bueiros, lá foram tudo deixado de lado, ainda não chegou lá. Mas se o tempo ajudar, a gente vê algum resultado. Mas porque tem uma linha de frente lá dos funcionários aguerridos e bons, e fazendo aquilo que é possível, de acordo com aquilo que o tempo ajuda. Então, eu estou muito esperançoso, já falei, vou falar de novo. Para devolver as condições da estrada que tínhamos em abril, 70% delas estavam boas, precisa no mínimo 2 ou 3 meses trabalhado para ficar como estava, para depois evoluir, quem sabe buscar alagamento, quem dirá recuperar todas aquelas barreiras que caíram, que precisam de obras vultuosas. O vereador Lucas pediu a parte, que depois eu vou entrar no outro. Obrigado, vereador. Olha, assim como o senhor, a gente pôde ver o estrago que fez todas as fortes chuvas, e a gente tem acompanhado a angústia do povo e principalmente do pessoal que está trabalhando lá. Eu queria lhe parabenizar pelo trabalho que o senhor está fazendo e pela ajuda, toda a ajuda que o senhor deu todo esse tempo. E o belo trabalho que eles estão fazendo incessantemente. E acompanhando a angústia da turma, inclusive de quem está operando lá para querer abrir esses caminhos, porque realmente o estrago foi demais. A gente tem passado aí nas estradas, estive lá também passando ali pelo Bananal para ver aquela questão daquela ponte ali, acompanhando toda essa angústia da Caxias e Nova Petrópolis ali, mas... Parabéns pelo seu trabalho, a gente pôde ver como ficou bom esses acessos, mesmo que provisórios, né, pelo menos liberando. Olha, quero lhe cumprimentar porque o senhor fez frente a esse trabalho tão difícil, tão árduo, que vai levar ainda um bom tempo ainda para conseguir liberar todas essas estradas de acessos. Parabéns. Na verdade, vereador Lucas, eu enquanto estive lá não consegui evoluir naquilo que tínhamos. Mas sim, é que nem eu digo sempre, trabalhar para trás, enxugar gelo, eu não esperava com isso. Então, o que aconteceu ali, talvez nós nunca mais, graças a Deus, vamos ver. Eu estou muito ansioso porque eu escuto muito a previsão do tempo ao longo da minha vida. Se anuncia para o final de semana chuva, mas não é mais aquelas chuvas. A gente sabe que já estivemos aqui, vereador Sandro, se lamentando da seca lá atrás. Mas se é para vir catástrofe desse jeito, deixando a situação que nem a Lingalova morreu, várias vidas, nem mais tem o terreno, é bom que nem aconteça. Então eu precisava colocar isso. Também apareceu ali nas fotos, o vereador Bressan conhece muito bem, nós estivemos lá do lado do campo da Vila Cristina, fizeram um baita trabalho de desassoreamento ali, tirando todas. Fiquei muito satisfeito com o trabalho ali, foi feito em outras vezes, mas não desse quilate nessa qualidade. Eu acredito, sim, que isso pode ajudar, inclusive, que o vereador falou aqui da UBS da Vila Cristina, que se chegou ao entendimento agora, que só foi alagado ali por causa do que caiu tudo lá na Vila São Pedro e veio tudo de uma vez, aquela alavanche. Então, eu tenho conhecimento que vão reformar a UBS ali da Vila Cristina no estado que ela está, porque ela foi feita lá atrás, inclusive o CEF lá me disse que acompanhou quando foi subprefeito, e que ela teria uma estrutura muito boa, só aconteceu isso. E esse desassoreamento ali do lado do campo é um paliativo que ajuda muito a não acontecer isso que aconteceu ali.
e depois, no momento oportuno, uma declaração de líder. E no outro assunto é justamente professor e Gladys. E eu procuro sempre de manhã, o Ciro Fábio sabe que eu procuro, muitas vezes quando eu chego, estou vindo, se eu estou aqui, escutar o comentário do Ciro. Vereador Velocino, só para o senhor continua agora, então, em declaração de líder da bancada do PRD. Sobre a preocupação dos acessos, que não é só de lá embaixo, mas vou iniciar por lá. E de novo vou falar da parte que eu pedi ontem para o professor. Quando eu passei ali, quando eu estava lá, eu e o Rudimar Manigold já estava escurecendo, que eu vi aquele arsenal de guerra que aparecia ali, eu fiquei até assim, elogiado, assim, tipo elogiado. Eu digo, bom, quando nós queremos as coisas acontecem. Fotografamos muito, inclusive o André Taz me pediu, você repetiu, me envia umas fotos e eu disse, Rudy, isso aí não vai dar certo. Estão afunilando o rio, estão jogando o rio para lá, para o lado daquelas fruteiras de São José do Caí. Uma pequena chuva, aquelas pedras ali, ou o rio leva embora, professor. E se acontecer, se não levar embora, pode recuar o rio. Inclusive, aquela em agroindústria lá atrás, que toda a cana que foi tomada ali em torno de 60 mil quilos, se sabe que na calamidade pública, o município, enfim, os entes podem, porém, deveriam ter permitido que eles retirassem o material, enfim, para poder produzir as suas rapaduras, a sua chimia, nem isso pode. Bom, se é para uma boa causa, contemplando os dois municípios, depois se busca até, a gente entende. Agora, com essa notícia aí que veio, que não vai sair mais nada, não é de hoje. Professor, é da semana passada ainda. Só num dia de uma tarde, quando formaram o grupo 600. O Wander Pienegonda jogava bola comigo quando eu treinava, me coloca a par de tudo. Que a comunidade está a fim de colocar a mão na massa. E aí, a natureza mostrou que aquilo nós tínhamos razão. Quando eu falei por Rudy, mesmo com pouco estudo, que não iria dar certo. E aí parou tudo. Aí a travessia de Caico, para quem trabalha no lado de lá, na empresa São José do Caí, funcionários da subprefeitura que trabalham no lado de cá. Mas o Ciro foi muito enfático hoje de manhã. Eu não tinha ouvido. Ele disse que o ministro, quando veio para cá, falou que tinha dinheiro para fazer investimentos na nossa região como nunca teve. Deixar bem claro, o meu partido é a população e os agricultores, principalmente a minha bandeira número 1. Isso, o Ciro falou hoje de manhã, dito pelo ministro que veio para cá. Nunca teve tanto dinheiro para fazer investimento. E ele disse, eu tenho uma determinação do presidente que aquilo que se começa, se termina. Isso foi dito hoje pela manhã, eu vi hoje pela manhã, D'Ambrosio. E agora como é que fica? Aí o Ciro enfatizou e disse que se cobre hoje do ministro o cumprimento daquilo que ele falou, inclusive com uma determinação do seu presidente, do nosso. E aí? Agora estão dizendo que ele nem vem. E aí como é que fica aquele povo? A desconsideração dos municípios. Tudo aquilo que contribui, Gramado, Canela, que estavam festejando lá porque aumentou um pouquinho, não é mais levado em conta, ficou só na promessa. E os agricultores lá, vinham os dois municípios, e eu disse ontem, tenho prova no celular, eu acredito que tem que ter o envolvimento, sim, da cobrança dos dois prefeitos, também o governo, porque o Estado faz parte do Estado, e buscar uma solução. Bom, até dezembro, vamos pagar para ver, mas até lá, 7, 8 meses, a produção, tem produção no outro lado, que faz as feiras, o turismo, as empresas, o trabalho. Fica só no papo. Ele falou também, o Ciro, que de outros acessos do aeroporto, que a ideia do prefeito Alceu do prefeito Adiló era ainda o ano passado, quem sabe, por poder, enfim, licitar a obra, que se comprometeu, Costela, dos acessos. Cadê o empenho da palavra? É mais ou menos que nem lá em Galópolis, debatendo agora, o meu povo, aquele financiamento que passou aqui, que nós,
liberamos o financiamento para fazer os piscinões, e o povo entende lá em Galopes, acredita que aquele dinheiro veio do governo para fazer os piscinões e que não vão acontecer antes da eleição, porque não pode, porque é obra eleitoreira. E aí o povo acaba acreditando no desespero. O dinheiro, o recurso, é o município que vai pagar, nós liberamos para que o município peça um financiamento. Então, eu sei que dentro do município, todos os dias, os vereadores mostram de pequenas situações de obra, Corrimão lá, vereador Lucas. Mas então diz que não vem a criar essa expectativa. É pior. Dizer um não com qualidade é pior do que criar uma expectativa. E eu sei que todo município tem problema, sim. Mas isso tem que acabar. Falou agora há pouco o professor, a credibilidade do homem público, do político, ela vai pelo chão por causa desse tipo de situação. Eu não tenho problema nenhum, é duro muitas vezes dizer para uma pessoa, não consigo te ajudar. Isso não vai acontecer. E o que eu disse ontem para o Wander? Wander, eu vejo que até é possível, mostrou ali na BR, que é possível, a população lá em Nova Roma também. Mas quem vai assinar a responsabilidade da segurança caso o DENIT diga, pode usar a estrutura que nós tínhamos ali, o povo pode tocar. Quem vai assinar isso? A responsabilidade é que aquilo lá é garantido para o ir e vir. No modelo talvez lá. Isso eu vejo que é muito difícil. Porque se o órgão competente que tem autonomia e a capacidade de fazer isso recua e nem sequer, se é que a Gladys disse que nem vai se fazer presente, é uma desconsideração. Venha e diga, mudou os planos, já que foi feito um trabalho que vai demorar muito, vai fechar, pelo menos isso. Talvez se busque, vereador Daniel, um lugar mais estreito para o rio, para fazer talvez uma ponte provisória, que nem de madeira, lá, que nem lá no Bananal. Agora, deixar na promessa é que nem tu prometer uma bala para uma criança e depois não poder. Na política não pode ser assim. Vereador Lucas. Vereador Velocino, o senhor sabe do respeito que eu tenho pelo senhor, da admiração, da amizade, mas acho que é um tema importante. Eu acho, de fato, que há de se encontrar uma solução que permita a trafegabilidade da comunidade, da Vila Cristina, de Nova Petrópolis e vice-versa. Isso é indiscutível, né? Não é um assunto que eu tenha tanta propriedade. O que eu acompanhei à época, não estive lá quando o ministro veio, mas é de que a ponte seria derrubada, reconstruída, e o que eu tinha ouvido pela imprensa e lido é que se faria uma ponte provisória, ou seja, né, dentro das possibilidades, e que a possibilidade que se estabeleceu ali era fazer aquelas cabeceiras, mas logo em seguida veio uma chuva forte e se deu essa inviabilidade. Bom, há de se encontrar uma outra alternativa, se ela existir. Eu acho, vereador Velocino, que o prefeito tem condições, e nós temos um corpo técnico de servidores, de apontar outras possibilidades se elas existem. Não sei. Temos? Não temos? Temos servidores? Temos secretário? Bom, se as pessoas disserem, olha, podemos fazer uma outra rota, uma outra ponte provisória. Porque aí eu não sei. Se há possibilidade, num curto espaço de tempo, em fazer algo provisório que permita o escoamento de caminhão, de carro, etc., ele pode ser feito. Porque, do contrário, enfim, acho que temos que cobrar. Eu sou parceiro. Acho que as pessoas não podem ficar na promessa de político que faz proposta, vereador Velocino. Como foi os 13,50 da passagem, como foi o corrimão lá no Planalto e como tantas outras propostas que as pessoas fazem e não cumprem. E é feio mesmo. Eu concordo com o senhor. Prometer na política e não cumprir é feio demais da conta. Obrigado. Concordo, Lucas, mas eu não estava presente. Eu acredito muito no Ciro. O Ciro disse que o ministro se comprometeu com ordem do presidente de iniciar e terminar um trabalho. Se promete,
com ordem. Aqui a gente discute muitas vezes, o Adiló determinou, não foi cumprido. Eu vi ontem aqui. Ali também parece que há um desacordo. Promessas vazias, o povo está cheio. Por isso que muitas vezes tu vai ver, tem muito branco. Não promete. Agora, o mínimo se fazer presente nesse debate e ver se há uma solução. Se há uma solução, que se decida ali, não esperar mais alguns meses. Era isso. Obrigado. O próximo vereador.